Uma das perguntas feitas nesse livro em que o autor se faz é se as emoções podem ser inteligentes. Não só o autor, Daniel Goleman, faz essa pergunta, como muitos ao longo dos anos tentaram trazer as emoções no domínio da inteligência. Para vocês terem uma noção, nos anos 20 e 30, essa ideia de estudar-se a inteligência emocional, mas não havia sido aceito, no meio das pessoas, no meio dos psicólogos e tal e tudo mais. E em 1960, esse conceito de inteligência emocional social foi declarado completamente inútil. Mas esse tipo de inteligência não deveria ser ignorado, não pode ser ignorado. Embora vários não conhecessem, vários não entendessem esse tipo de inteligência emocional, tinham conhecimento apenas do QI, do que é o coeficiente de inteligência, onde te dá a ideia, ou seja, de cálculos, é bem cálculo, física e tantos outros. Embora as pessoas não conhecessem sobre a inteligência emocional, muitos eram emocionalmente inteligentes, sem mesmo saberem, sem mesmo terem a noção disso. Para mostrar que as pessoas tinham mais conhecimento do QI, do que da inteligência emocional, no século XX, mais precisamente nos anos 60, um determinado psicólogo, propôs uma ideia, ou seja, perguntou aos seus interlocutores o que eles entendiam de uma pessoa inteligente, quais são as características de uma pessoa inteligente. E a maior parte declarou as aptidões práticas. A maioria disse que para ela uma pessoa inteligente é quem entende matemática, é quem entende física, é quem entende mecânica e tantas coisas práticas, Para elas, pessoa inteligente era isso, porque era o que as pessoas entendiam de inteligência. E hoje muitos colocam apenas a questão de inteligência a esse pormenor, dizendo que se alguém não é bom em matemática, então não é inteligente. Com isto, mais tarde fez-se um estudo mais aprofundado em relação às inteligências emocionais e chegou-se à conclusão de que ela é distinta às aptidões académicas, é distinta às questões de matemáticas e tal e tudo mais, mas que é uma parte crucial, para se ter êxito na vida prática, na vida das pessoas fora da escola, se assim podemos dizer. E sobre isso entenderemos no próximo vídeo, quando falarmos, ou no outro vídeo, em um vídeo desses, sobre essa série de inteligência emocional. Vamos entender melhor dessa questão da inteligência emocional ser prática na vida prática, ser crucial na vida prática, quando falarmos sobre quando o esperto é burro. Quando tivermos a falar quando o esperto se torna burro, aí nós vamos entender melhor. Mas hoje eu sou Benjamin Vitor e nesse vídeo vamos falar sobre as 5 características de uma pessoa emocionalmente inteligente. Há 5 domínios principais que caracterizam uma pessoa emocionalmente inteligente. A primeira delas é conhecer as nossas próprias emoções. Saber, entender quando você está de um determinado jeito, ou com ansiedade ou tal. Entender aquele momento. Reconhecer, entender uma emoção, um sentimento enquanto ele está a acontecer é a pedra base da inteligência emocional. E a incapacidade de entendê-la, de saber, de reconhecer as nossas próprias emoções, coloca-nos certamente à mercê delas. Reconhecer, pense comigo, reconhecer, por exemplo, um sentimento, enquanto ele está a acontecer, um sentimento, por exemplo, de inveja, de raiva, ou o que quer que seja, dará a mim, tempo para mudá-las, E não sabê-los, por exemplo, não saber que você está num momento, de uma certa emoção, ou inveja, estás com raiva, ou que lá. Como conseguirás reverter? Por isso é crucial o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo. Quando estiveres em um determinado momento, onde as emoções estão à flor da pele, você entender, conhecer aquele momento, isso te dará a oportunidade, você saberá o que fazer para reverter aquela situação. A segunda característica é gerir as emoções. E gerir as emoções não significa que você deixará de tê-las, que deixarás de senti-las. Não significa que não mais terás ansiedade, não significa que não mais terás tristeza ou irritação por alguma coisa, por qualquer coisa que seja. Mas significa que você saberá
como lidar com elas. As pessoas incapazes de lidar com as próprias emoções, não é? Quando elas se encontram em angústia, ansiedade, irritabilidade ou impulsividade, não é? Ou ainda ciúmes, dificilmente conseguem sair delas. É como que esperam, aquilo vai passar. Esperam um tempo como que se esperar por uma sorte. Enquanto aquelas que sabem lidar, que possuem, conseguem lidar com as suas emoções, geri-las, facilmente conseguem sair dos tombos que a vida dá. Não significa que não vai ter, os dois terão, mas o que consegue gerir facilmente consegue sair daquela situação, enquanto o que não consegue facilmente estará afunilando-se, não é? Indo mas cada vez mais fundo na situação em que se encontra. A terceira característica é motivar-nos a nós mesmos. E quem possui essa capacidade tende a ser mais produtivo e mais criativo, quem possui essa capacidade de se automotivar. Pois motivar as emoções em prol a alguns objetivos, não é, que você tem, claro, não é, que te dará aquela força de você conseguir fazê-la, não é? Quando você diz eu posso, eu consigo, eu conseguirei, eu creio que conseguirei, isso certamente colocará fé em ação. A quarta característica, não é, que é a penúltima, é reconhecer as emoções dos outros. E aqui o ponto principal é a empatia, pois uma pessoa emocionalmente inteligente não só consegue entender, não é, e reconhecer as suas próprias emoções, como as emoções de outras pessoas. Entender a dor dos outros, entender os sinais que indicam o que os outros desejam ou necessitam, é uma característica de uma pessoa empática, que por sua vez, não é? É uma característica fundamental de uma pessoa emocionalmente inteligente. Conseguir olhar no outro e perceber que o outro ou está a passar mal, ou está a passar uma determinada situação. Pouco importa se as suas palavras falem uma outra coisa. A quinta, a última e não menos importante, é gerir relacionamentos. E aqui não estou a referir relacionamento no sentido amoroso da palavra, mas relacionamento no seu todo, tanto amizade, vizinhos, colegas de trabalho, colegas da faculdade, no seu todo, no sentido geral da palavra relacionamentos. E as pessoas com essa capacidade de gerir relacionamentos tendem a sair-se bem nas questões, não é, que tem a ver com interação com terceiros, pois eles têm a capacidade, não é, de gerir as emoções dos outros, de tirar para fora o que há de melhor noutras pessoas. Elas são chamadas de estrelas sociais. E essas pessoas tendem a ser líderes, não é? Tendem a comandar pessoas, a serem chefes e tal, pois conseguem, não é, agrupar pessoas, convencer as pessoas e tirar o que há de melhor dentro dessas pessoas. Essa é a última das 5 características, mas antes de terminar o vídeo gostaria de dar uma notificação, um aviso de que as pessoas diferem, não é, uma das outras, das suas capacidades, não é, de tudo essas 5 que nós ouvimos. Há pessoas, por exemplo, que particularmente conseguem controlar as suas próprias emoções ou gerir as suas próprias emoções, mas incapazes de entender ou gerir as emoções de outras pessoas, de entender ou tirar as pessoas das suas crises existenciais. Você pode ser perfeitamente capaz de gerir as suas próprias emoções e não conseguir gerir relacionamentos. Ou então controlar as suas próprias emoções e desconhecer, ou entender as suas próprias emoções e desconhecer a das outras pessoas. O principal em tudo isso é que você deve conseguir, não é, conhecer-se a si mesmo, ter um autoconhecimento, saber-se a si mesmo, entender-se a si mesmo e quem sabe conseguirás trazer inteligência às suas emoções. Eu sou Benjamin Vitor e nos encontramos no próximo vídeo. Até!